Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite aí também para casa, olá para todo o país e para todo o mundo via RTP e respectivas plataformas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição deste concurso. Nós somos o concurso das 12 perguntas, das rondas bónus e das ajudas que por vezes acabam e depois é preciso responder sem rede de segurança às perguntas que eu faço. Eu sou o Vasco Palmeirim. Boa noite, Patrícia. Diz boa noite às pessoas. Boa noite. E aqui estamos todos. A responder à Patrícia. Ai, que queridos! Não, chegaram ao meu coração. Responderam deste lado. Aqui deste lado não gostam de ti. Bolas. Estou a brincar. Toda a gente ama a Patrícia, certo? Um aplauso para a nossa Patrícia. Patrícia. Que amores! Patrícia está cá, nós também estamos cá. Vamos arrancar para mais uma edição do nosso... Joker! Joker a começar. Eu não sei, e nunca sei mesmo, que perguntas é que eu vou fazer. Aquilo que eu sei é que cada concorrente pode ganhar uma de 7 quantias. 0 euros, que não queremos, os 200, os 500, os 1000, os 3000, os 10.000. E lá em cima, o valor máximo, o nosso prémio de sonho, que é sempre de... 50 mil euros! Eu quero ouvir esse... Patrícia! Peço desde já ajuda à equipa do áudio. Sabes o que aconteceu? Eu olhei para cima, porque estava a olhar para a Patrícia, que estás ali em cima, e levei com o holofote mesmo nos olhos. Eu sou a luz da tua vida. Não, e agora estou meio assim, meio tipo... Está ali um teleponto, vou tentar ler o que eu escrevi. Hoje... Vem de Barcelos, o nosso concorrente. Ele tem 43 anos e trabalha como administrativo numa área de imobiliário. É casado, tem uma filha, está à espera do segundo filho. Um aplauso para o Sérgio Santos! Bem-vindo. Aquela que era sua. Bem-vindo, Sérgio. Tcharam! Caríssimo Sérgio. Sérgio, há muitos aplausos para o Sérgio, porque o Sérgio estreia-se hoje em concursos. Exatamente. O Sérgio vai ser pai pela segunda vez. Está ali a sua mulher, está ali a sua mãe, está ali o seu pai. Um aplauso para a família deste homem, que este homem está de parabéns por tudo e mais alguma coisa. Parabéns, Liliana. Sérgio, de Barcelos, terra espetacular, terra maravilhosa, onde se come muitíssimo bem. Muito bem. E falávamos do microfone fechado ainda. Um grande abraço para o Jorginho, para o restaurante Turismo. Exatamente. Sérgio, porquê é que o Sérgio está aqui? Estou aqui porque é um programa que vemos todos os dias da semana, religiosamente. Portanto, é jantar, telejornal, jantar, ver o Joker e está a acabar o Vasco, hora de ir para a cama. Muito bem. Portanto, só vão para a cama depois do Vasco? Só depois do Vasco. O Vasco é que manda a minha filha ir para a cama. Aliás, ela já usa isso. Assim vai mais tarde, às vezes acaba um pouco mais tarde e ela diz: papai, ainda não acabou o Vasco, temos que ver até ao fim. Portanto, eu é que mando uns horários lá de casa, não é? Muito bem. À semana. É lá, gosto dessa sensação de poder. Muito bom. Muito bem. E há sempre aquela pergunta: papá, tu acertas? Filha, no sofá é tudo fácil. E sem eu saber, a minha esposa tratou de inscrever. Mais uma vítima de uma conspiração feminina. Muito bem. Mas com sentido, porque... Ok, ainda bem que aqui está, porque também queria muito... Queria. Atenção, eu fico muito contente que joguem no sofá, mas fico ainda mais contente de alguém ter a iniciativa de trazer, neste caso, a Liliana inscreveu o marido e hoje temos aqui o Sérgio para ver como é que isto tudo acontece. Exatamente. E trouxe o seu pai. O meu pai. Confiança naquele rapaz como super joker. Claro, foi a primeira escolha? Foi, única. Foi? Claro. Então, Sérgio, um aplauso para o Sérgio mais uma vez. O Sérgio, obrigado por estar aqui. Sérgio Sénior e Sérgio Júnior. Exatamente. Rapidamente, então, uma viagem pelo seu percurso profissional, portanto, trabalha na área do imobiliário. Como administrativo, já lá tinha estado, certo? Já tinha estado no imobiliário durante cerca de 16 anos. Houve ali um interregno de 1 ano e meio e voltei ao imobiliário, onde estou muito bem. Muito bem. Então, temos a família toda do Sérgio aqui, pai como super joker, a sua mãe, a sua Liliana. Já existe uma Margarida que vai ter um mano. Vai ter um mano. Que se chama Simão. O Simão. Foi ela que escolheu. Foi ela que escolheu. E já agora... Há um Vasco também da família. Há um Vasco, o meu afilhado, que é filho da minha irmã. Portanto, um dos netos do Sérgio é o Vasco. É. Eu tenho responsabilidade nisso ou não? A minha irmã tinha nome, se fosse menina, e depois a saída do hospital, agora um menino. E o meu cunhado e ela, temos Vasco, nós ouvimos a comercial, o Vasco, vemos o Vasco, ficou Vasco. Ficou Vasco. Ficou Vasco. Por causa do Palmeirim. Por causa do Palmeirim. Olha, fico muito feliz.
Muito obrigado. Espero que essa criança tenha tudo de bom. E tem. Nada contra as outras, mas essa é a minha favorita. Obrigado, Vasco, tudo corre bem para ti. Já sabes que o tio também está aqui. Há uma coisa que precises, chateia ao tio, porque o tio aqui Exatamente. está para o que é Vasco Maria ou não? Não, é quando faz as neiras Vasco Maria, mas não é Vasco Maria. Pronto, ok. Mas não é Vasco Maria. É tal e qual o tio. É não é? tal e qual o tio. Sérgio, bem-vindo ao Muito Joker. obrigado. Vamos então jogar. Boa sorte aos dois. Muito obrigado. Vamos lá ganhar dinheiro. Bora lá, boa sorte. Primeira pergunta da noite. Vale 200 euros. Queremos já começar a subir e a escalada faz com respostas certas. Primeira pergunta é esta. Qual destas palavras designa informalmente um cumprimento exagerado ou com grande reverência? Alambique, calhambeque, salamaleque ou salicórnia? Cumprimento exagerado com uma grande reverência. O que é que descartamos? Alambique, Ok, já tiramos uma. calhambeque, Então a linha de baixo. salamaleque e salicórnia. Há 7 jokers. 10 Eu segundos. acho que vou bloquear salamaleque. Então vamos bloquear salamaleque. Sérgio, vamos para qual? Salamaleque, Salamaleque? Com certezas? Sem qualquer dúvida? sem qualquer dúvida. Não é um calhambeque? Não. De certeza? Nunca cumprimentou ninguém com um calhambeque? Calhambeque. De certo, em criança teria cumprimentado a tirar-lhe. O calhame. A resposta não é o calhambeque. A resposta não é o alambique. Ou é salamaleque ou é salicórnia. A resposta, salamaleque. Está corretíssima, claro que sim, Sérgio. Pai tinha a resposta certa, mas não foi preciso, felizmente, já gastar essa ajuda, que é uma ajuda importante. Super Joker ainda disponível e 7 jokers. Continuamos tal como na pergunta 1. Agora as ajudas na pergunta 2 mantêm-se estas 8. 500 euros é quanto vale a pergunta 2. A segunda questão da noite é a seguinte. O arquipélago das Ilhas do Canal fica situado no canal da Mancha, de Corinto, de Suez ou do Panamá? Qual é que é o canal? Boa, Vasco. Comecemos a Estou mesmo retirar opções. Sérgio, o que é que não é? Da Mancha, Corinto, Panamá. Temos o canal do Panamá, o canal de Suez. Tiro Corinto. Entre Suez, 8 segundos. Usamos jokers? tiro Panamá. 5 segundos. Rápido. Da Mancha. Da Mancha. Temos o canal de Suez, o canal de Panamá, ilhas do canal. O arquipélago das Ilhas do Canal fica situado em canal. Para mim só há um canal que é RTP, mas este sou eu. Claro. Eu, se pudesse escolher, era sempre esse o canal. Mas parece que no mundo há outros canais. Ah, Ó Sérgio, pai, fomos para qual? Corinto. Corinto. A linha de baixo vai já à vida porque não é nem no canal de Suez, nem no canal do Panamá. A resposta, canal da Mancha. Está certa! Muito bem, Sérgio! Compreende este arquipélago 4 ilhas principais, contém depois ilhas mais pequenas, algumas rochas, alguns recifes e fica no Canal da Mancha. Por isso, Sérgio, mais uma vez, uma resposta certa. 7 jocas, mais o Super Pai, Super Sérgio. Um aplauso para o Sérgio Santos, que hoje é o nosso Super Joca. Sérgio, bem-vindo! Obrigado. Sérgio, conte-me lá, hoje já está na reforma, quando estava a trabalhar no ativo, o que é que fazia? Ou o que é que fez? Trabalhei no Ministério da Agricultura durante 46 anos. 46. Sim. Desde o melhoramento animal, saúde animal, até a inspeção sanitária de carnes em matadouro. Portanto, muita coisa ligada ao setor animal, não é? Tudo animal. Agora, teve 46 anos nesse trabalho e tenho aqui nas minhas notas que é casada há 45 com aquela mulher lindíssima. Eu fui ir às minhas notas. 45 anos é bodas de quê, sabe? Olha, já vi, mas já... Então eu refresco-lhe a memória. São bodas de rubi. Ai, do Rubi. De rubi. Do Rubi. E Mas isso fica caro. Hã? O Fica Rubi mulheres que eu ia caro. perguntar.
Atenção a isso, porque o Rubi está caro. Não, está caro aos 45 anos. E atenção, mas olhando para os dois, vocês estão em grande forma, ninguém vos para. Está caro. Diga uma coisa, está contente de estar aqui ou preferia que fosse outra pessoa qualquer a estar nesse lugar? Não, estou contente por estar cá com quem estou. Muito bem. Defira-me rapidamente 3 palavrinhas para descrever aqui o rapaz que está aqui à minha frente. É o ideal de filho, são 2, não é? Mas como disse, é o ideal de filho, já são 4. Sérgio, para acabar esta pequena conversa, parabéns porque vai ter não um, mas 2 netos novos ao mesmo tempo. Exato, quase. Portanto, veio o Simão E vem o Tiago. e o Tiago, mais 2 rapazes. Qual é que vai nascer primeiro? O Tiago. O Tiago vai nascer 2 semanas. 2 semanitas. Sim. Pergunta, combinaram? Combinam com a sua irmã ou não? Não. Não? Ela até informou num almoço de família, olha, vamos informar e tal, para já ainda é muito início, mas estou grávida e tal. E olha para a minha mulher, nos dias a seguir estava assim meio esquisita e eu, ok, tu também estás grávida. Tens aqui um teste para fazer, só de uma semana, estava grávida. É cá está. Portanto, parabéns aos avós. Vão ser... Só falta nascer no dia 1. Qualquer um deles. Então, 1 de julho, o Vasco é de 1 de julho, o meu pai é de 1 de agosto. O meu pai também era um dia 1. a sério? Novembro, é tudo dia 1. É sempre tudo corrida dia 1. Os homens, Até os tenho homens, um homens afilhado dia que nasceu num dia 1. Portanto, se é rapaz, É dia 1. É dia 1. Não é? A rapariga pode ser outra coisa qualquer. pode. Sim, sim. É. Sérgio, bem-vindo aqui ao nosso Joker. Um aplauso Obrigado. para o nosso Super Joker Sérgio Santos. Sérgio, 2 perguntinhas, 2 respostas certas. Estamos muitíssimo bem e queremos continuar a subir. Aqui está a pergunta 3. A pergunta para 1000 é a seguinte. Simon Le Bon é o vocalista de qual destas bandas? Depeche Mode, Duran Duran, Spandau Ballet ou Tears for Fears? Eu estava a cantar uma canção desta banda antes de começarmos a gravar. Foi pena não ter ouvido, não. Tears of Fears e Spandau Ballet não conheço muito bem. Duran Duran e Depeche Mode já ouvi falar. Agora, quem é o vocalista? Há jokers e há pai. Meu pai, não, na música não. 5 Vou dar um segundos. joker. Ok, carregamos o botão. Eu preciso de 2 bandas. Depeche Mode e Duran Duran. Linha de cima. Sim, linha de cima. E na linha de cima, a banda que salta fora, Depeche Mode. Vou manter e vou nos Duran Duran. Duran Duran? Então vamos bloquear Duran Duran. Não ouvi a música antes, Vasco. Simon Le Bon é o vocalista de qual destas bandas? Ele, quando começou a cantar, não cantava assim muito bem. Portanto, o nome dele na altura era Simon Le mais ou menos. Agora é bom. Só depois é que passou a Melhorou. Simon Le Bon. No início era... Claro. E Simon Le Bon, ainda hoje, é o vocalista de uma destas bandas. Pai Sérgio, fomos para qual? Duran Duran. Duran Duran. Telepático. A resposta não é Tears for Fears. E já tirámos os Depeche Mode com a ajuda do Joker. Duran Duran ou Spandau Ballet? Sérgio? E Sérgio? 2 Sérgios, uma mesma resposta. E a resposta Duran Duran está certa! Muito bem! Muito bem. Eu tenho o hábito, aqui no estúdio, no meu camarim, tenho sempre o meu iPad e ponho sempre listas de músicas que eu gosto e ponho sempre no shuffle, no aleatório. E antes de vir aqui, ter com vocês, estava a cantar Girls on Film. Não. Estava a cantar o Hungry Like a Wolf. E a canção que vamos ouvir, qual é que é? É o Girls on Film. Já agora uma pequena história. O videoclipe desta canção foi proibido de ser transmitido na BBC devido ao seu erotismo. Não vão ver agora ao YouTube, está bem? O Joker acaba e depois vão ver ao YouTube. Pergunta 3. Mais uma resposta certa. Tentemos chegar ao melhor patamar possível nesta altura, que, como sempre, é o patamar dos 3.000 antes da primeira ronda bónus. Pergunta 4. Sérgio, a valer 3.000 euros com 6 jokers mais Super Joker. A pergunta é...
Onde se situa a região montanhosa que, segundo a lenda, é assombrada pelo bicho cidrão? Alto Minho, Beira Baixa, Madeira ou Açores? Vasco, não conheço O bicho cidrão? o bicho de Sidão, porque ele assombra, portanto, andei fugido dele. Alto Minho, não estou a levar muito para lá. Madeira e Açores também 10 acho que vou segundos. descartar. Eu vou arriscar Beira Baixa. Beira Baixa? Sim. Bloqueamos a Beira Baixa. Continua a telepatia. Continua. Está muito bom. Super Sérgio, vamos para a Beira Baixa? Beira Baixa. Beira Baixa. Bem, Alto Minho não é a resposta certa. Pois, Alto Minho não Alto recordo. Minho não é a resposta certa. Beira Baixa, Madeira, Açores. E para nos falar deste bicho cidrão, temos então uma mulher que não é um bicho, é uma mulher que sabe tudo. É a nossa Patrícia. Olá, Patrícia. Olá. Estás bem? Muito bem. Olha, já vais falar do bicho cidrão, Ai, que medo. mas antes tenho para ti um desenho do Nuno Marco. Ai, que Tenho um delícia. desenho do Marco, porque o Sérgio trabalhou e voltou a trabalhar na área do imobiliário. E por isso, Patrícia, antes da piada, eu vou perguntar, malta, vamos visitar um belo apartamento? Patrícia, Sim. porquê é que... Porquê... É tão estúpida. Porquê é que uma escova de cabelo não pode entrar no apartamento do último andar de um prédio? Não faço ideia. Uma escova não pode entrar porque é uma penthouse. Patrícia, boa noite! Está bem. Sabes o que é que eu mais gosto? São os olhinhos. Eu adoro tudo. Eu e adoro- adorava que este desenho começasse a aparecer nos elevadores Ah, pá, sim. daqueles prédios com uma No- penthouse. Normalmente são não é? prédios de luxo, não é? Exatamente. E temos ali, onde é que vai? Vou para a penthouse. Aí estava. Você é uma Adorava. escova de cabelo? Eu não! Não. Bem, o Sérgio foi para a Beira Baixa. Disparate. O pai Sérgio também foi para a Beira Baixa, mas antes de sabermos qual é que é a resposta certa, fala-nos deste bicho cidrão. Desculpa lá, mas o pai Sérgio é o meu pai Sérgio. Ah, é? É o meu pai Sérgio. Porque eu é que tenho um pai Sérgio. Nascida dia 1? Não nasceu a dia 1. Lá está, não é da família. Não nasceu Não a é dia da 1. família. É Sérgio, mas é outra família. Ora bem, falamos aqui de uma lenda arrepiante. Conta a história de um pastor que guardava rebanhos numa certa região montanhosa juntamente com o seu cão, fiel amigo e companheiro. Ora, vejam só isto. Há um certo dia, enquanto cuidavam do gado, o cão resvala numa das rochas e acaba por não resistir aos ferimentos. Destroçado com o incidente, o pastor roga pragas aos céus, amaldiçoando as forças divinas que o condenaram tragicamente a uma vida de solidão. Mais tarde, quem é que aparece? O cão? Não, o Sérgio. Estou a brincar. Claro. Quem é que aparece? O diabo veio cobrar a sua dívida, unindo para sempre o espírito dos dois amigos. Ora, diz-se que ainda hoje é possível ouvir os uivos arrepiantes desta alma mortificada, metade homem, metade cão, presságio de grandes tempestades, numa determinada zona. Na zona de Curral das Freiras. Na Madeira. Madeira. Era a resposta certa. Tranquilo. Apesar desta resposta errada, estamos bem. Sim. 1000 euros, não é mau. 3 jokers antes da ronda bónus, também não é mau. E um super joker que ainda se guardou, nada errado. Guardou o super joker e agora eu chamo o pai para a primeira ronda bónus. Calma, Sérgio, calma. Mas eu gosto disso. O homem está mortinho para jogar. É preciso ler rápido e agora sim, Sérgio, venha ter connosco. Atenção ao degrau. Vamos à primeira ronda bónus, a juntar o pai e o filho. Como está? É um gosto. Sérgio, ler rapidamente. Eu sou muito chato. Porquê? Porque 10 perguntas lidas é o mínimo para que haja a hipótese de chegar às 10 respostas certas. Sérgio, pai, ouvir com atenção e disparar rapidamente aquela primeira resposta que vier à cabeça e assim não perdemos tempo. Muita resposta certa é o que se quer. 5 dá para um joker, 10 dá para 2. Boa sorte. A primeira ronda bónus, 1 minuto no relógio. O tempo começa agora. O que mede um catavento? Direção do vento ou a pressão atmosférica? Direção de vento. Certo.
Qual destas marcas é retratado no livro O Rei Amado, Dom Sebastião ou Dom Pedro V? Dom Sebastião. Certo. Que nome foi dado ao primeiro automóvel de competição construído em Portugal? Edford ou Falcon? Edford. Não, Falcom. A deusa grega Hera está associada aos homens, às mulheres. Às mulheres. Muito bem. O programa Agora Escolha da RTP foi apresentado por Sernela Andrade, Vera Roquete. Sernela Andrade. Não, Vera Roquete. Como se classifica uma doença frequente na população numa determinada região? Endémica ou pandémica? Endémico. Muito bem. Em culinária, o termo pastrami refere-se a um tipo de carne fumada ou peixe grelhado. Carne fumada. Muito bem. Um joker. Qual destes futebolistas era apelidado de Bom Gigante? José Torres ou Tony? José Torres. Muito bem. A primeira casa do Gaiato foi fundada pelo Padre Américo em Miranda do Douro ou Miranda do Corvo? Miranda do Douro. Não, Corvo. Em que país se situa a cidade de Acabou o tempo. E temos 9 lidas e 6 respostas certas. Dá para um joker, bem. nada mal. Muito Ficamos com 4 jokers e ainda com o Sérgio Pai como super joker disponível. Até já, Sérgio. Bom Até trabalho. já. Há mais um Obrigado. joker na torre. Quatro jokers a partir de agora são 4 ajudas muito importantes e sabemos que, em caso de resposta errada, 3 jokers vão à vida, mas mantém-se nos 1000 euros neste caso. É sempre bom ficar e não cair no todo do dinheiro. Além dos 4 jokers, um super joker em forma. Deu um joker agora e pode ser chamado em qualquer altura. Vamos continuar a jogar. Vamos. Pergunta número 5, Sérgio. A valer o patamar dos 3000. A pergunta é a seguinte. Que escritora é a personagem principal do livro A Mulher no Expresso do Oriente? Zadie Smith, J.K. Rowling, Barbara Pym ou Agatha Christie? Vamos lá, Mulher no Expresso Oriente. Ainda há pouco vi sobre este livro. J.K. Rowling, penso que não. Zadie Smith e Barbara Pym. Estou inclinado para Agatha Christie. 20 segundos. Zadie Smith, Barbara Pym, J.K. Rowling. J.K. Rowling não. 10. Vou bloquear Agatha Christie. Vamos bloquear o nome Agatha Christie. Que escritora é a personagem principal? Portanto, temos aqui 4 nomes, os 4 ligados à literatura, Sim. mas neste livro, uma das escritoras passa a ser personagem. Sérgio, se a pergunta fosse quem escreveu O Crime no Expresso do Oriente? A resposta seria Agatha Christie. Mas aqui a pergunta não é essa. A pergunta é que escritora é a personagem principal do livro A Mulher no Expresso do Oriente? Mas esta telepatia bonita de pai e filho continua. Sérgio, vamos para... Agatha Christie. Só para confirmar. Quem escreveu A Mulher no Expresso do Oriente foi Lindsay Jane Ashford. E Lindsay Jane Ashford coloca uma destas 4 escritoras como personagem principal na Mulher do Expresso do Oriente. E não falamos de J.K. Rowling, não falamos de Zadie Smith, ou é Barbara Pym, ou é Agatha Christie. Sérgio? Agatha Christie. A resposta está certa! Muito bem! É aquele feeling do sofá. Temos que ir no feeling do sofá. Que haja mais feelings de sofá, e quem diz tem que sofá ser. diz poltrona, e quem diz poltrona diz psiché. Tem que ser no Que sofá. venham esses feelings todos, porque nesta altura o feeling também conta. Pois conta. Agarremos de vez em quando à intuição e se a intuição estiver certa, poupamos os jokers. E neste caso há 4 jokers na torre e ainda guardamos o pai como super joker. Pergunta 6 para 10.000. A pergunta é a seguinte. Que acontecimento deu origem à construção da Igreja da Memória, em Lisboa? Um terremoto, um incêndio, um atentado ou uma batalha? Igreja da Memória, em Lisboa. Um terremoto. Realmente aconteceu um terremoto. Um atentado. Descarto. Isto é uma boa pergunta para o Super Sérgio. É? É.
Se achar que Igreja sim, da Memória, ele tem mais memória disso, Vou chamar o Super. é carregar no botão então. Super Joker chamado, Sérgio, atenção ao grau, vamos a isso. É preciso ajudar o seu filho. Ao lado do Sérgio. Tem 4 jokers e tem 32 Qualquer ideia? segundos. O tempo está a contar. Eu acho que é o terremoto, embora possa ser uma batalha, mas tenho a intuição de que é o Temos um jokers, se terremoto. quiseres. Temos 4 jokers. Achas que vale a pena usar entre batalha e terremoto? Eu acho que é o terremoto. Arriscamos? Eu acho que sim. Vamos arriscar. Ao terremoto? Se eu não sei, ele sabe. Sempre. Então vamos bloquear. Um terremoto. Ao terremoto? Terremoto. Vamos ao terremoto. A Igreja da Memória. Não foi incêndio. Está muito branquinha, não foi incêndio. A pergunta não é o que é que aconteceu à igreja. Pois não, pois não. A pergunta é o que é que aconteceu para que esta igreja tenha sido edificada. Edificado. O que é que acontece e depois leva alguém a dizer, espera aí, é preciso fazer uma igreja. Esta igreja é pequenita. Esta igreja, Patrícia, isto fica muito perto da ajuda, não fica? Fica, sim, senhor. Fica no Largo da Memória. E fica então esta elegante Igreja da Memória ou Igreja de Nossa Senhora do Livramento e de São José. Esta igreja, da autoria do arquiteto italiano Giovanni Carlo Bibbiena, foi mandada construir em 1760 pelo rei Dom José I, em forma de agradecimento. Agora atentem nesta história que isto é no fundo uma grande bronca. Agradecimento por quê? Por ter sobrevivido quando estava a regressar da casa de uma mulher com quem se dizia que mantinha um caso amoroso. A que é que ele sobreviveu? Terremoto. Não foi a uma batalha. O atentado. Não foi a um incêndio. O atentado. Sobreviveu Será o atentado? a um atentado. Foi exatamente um atentado. O rei está a voltar para casa, é apanhado numa emboscada, queriam matar o rei, não conseguiram e para agradecer o rei Dom José constrói a Igreja da Memória. Um jokerzinho apenas, havia 4, não cai na Torre do Dinheiro, mantém-se nos 3.000, um jokerzinho, já chamámos o Sérgio, voltamos a contar com o pai daqui a nada, depois da pergunta 8 para uma segunda ronda bónus. Sérgio, obrigado. Tá, Um aplauso para o Sérgio, até já, Sérgio. Sérgio, vamos lá aqui fazer contas porque é sempre importante pensar na questão deste joker como almofada e em vez de cair 3, só cai 2. Se isso acontecer na próxima, não tocando no joker, cai para os 500 e cair na 7, 8, 9, 10, 11, dá. Usando o joker e falhando, cai para os 200 e caindo para os 200 na pergunta 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainda dá. Portanto, usando ou não usando o joker, uma queda não invalida aos 50.000. Mas cair é sempre chato. Queremos é subir. E por isso, aqui está mais uma pergunta, a pergunta 7, para subir aos 10.000. A pergunta é a seguinte. Henriqueta Basílio Sotelo acendeu a chama olímpica na cerimónia de abertura de que Jogos Olímpicos? México, 1968. Montreal, 1976. Los Angeles, 1984. Ou Barcelona, 1992. Henriqueta Basílio Sotelo. Faço a mínima ideia quem é. E eu vou começar a excluir Los Angeles e Montreal. Então excluímos LA e Montreal. Sim. E entre Barcelona e México, Henriqueta Basílio Sotelo. Eu estou... Há um joker. México, Barcelona. 8 segundos. Vou usar, joker, vou usar. Entre. México e Barcelona. Entre México 68 e Barcelona 92. 92. Retiramos. Barcelona. Barcelona. Vou manter e vou responder México 68. Vamos bloquear México 1968. Henriqueta Basílio Sotelo. Nome feminino. Sim. Falamos de uma mulher. Por acaso não me lembro do nome de quem acendeu
chama Olímpica em Barcelona, mas era um homem com arco e flecha. Também tenho essa ideia. Com arco e flecha. Espetacular. Sim. Ainda hoje, dos melhores momentos de sempre Sim. da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. E havia um plano B. Sabia disso ou não? Não. Se não tivesse acertado, havia um mecanismo que acendia automaticamente. Porquê? Porque no ensaio geral falhou. Felizmente depois, quando era para contar, a coisa correu bem. Agora, foi a primeira vez que uma mulher completou a estafeta da tocha olímpica. Como se sabe, a tocha vai passando de mão em mão. E já agora, tenho aqui a nota. Quantas pessoas, nesta resposta, neste ano, fizeram essa estafeta? A tocha passou por quantas mãos? Eu digo-lhe, 2.778. E foi Henriqueta Basílio Sotelo a última. Não foi em Montreal. Ou foi no México, ou foi em Los Angeles. Sérgio, fomos para qual? México. A resposta, México 68. Está certa, muito bem! O Sotelo levou-me para o México, não sei porquê. Henriqueta Basílio Sotelo, uma atleta com uma carreira desportiva exemplar como velocista, entrou para a história ao ser a primeira mulher a acender a pira na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 68 no México. E Sérgio, 10.000 euros. E estamos a uma resposta certa de acontecer algo que, enquanto espectador e também enquanto pequeno fã do Joker, que eu também sou, adoro, que é chegar aos 50.000 exatamente antes da ronda bónus 2. Tentemos chegar aos 50.000 com mais uma resposta certa. É a pergunta mais importante até agora. Pergunta 8. Para chegar ao topo da torre, sem ajudas, é a seguinte. Igor Sikorsky, um dos pioneiros da aviação, desenhou um dos primeiros hidroaviões, aviões a jato, helicópteros ou drones. Faz ideia? Igor Sikorsky. Claro, então. Sikorsky. Faço a mínima ideia, Vasco. Eu de certo vou descartar drones. Um dos pioneiros da aviação. Igor Sikorsky. Helicópteros. 10 segundos. Eu vou buscar helicópteros. Vamos aos helicópteros. Eu tenho que perguntar porquê. Foi aquele feeling do sofá. Igor Sikorsky só pode ser helicópteros. Então não tem nome de quem faz helicópteros. Então não tem. Os helicópteros Sikorsky. Nunca viram a passar aí? Aqui não passam muitos. Aqui não passam. Por causa Tenho que falar com o Sikorsky. O microclima de Passo de Arcos não é muito bom para o helicóptero. Não. Vou ter que falar com o Sikorsky para mandar mais helicópteros para aqui. Quer dizer, não vale a pena falar com o homem, que eu acho que o homem já está morto, não é? Não, ele ouve-nos. Ó sério, vamos para qual? Aviões a jato. Ui, que agora não houve telepatia. É assim, se eu não sei, o nós está sempre certo. Bem, drones não é a resposta certa. Aviões a jato não é a resposta certa. Hidroaviões ou helicópteros. Será que o Sr. Sikorsky desenhou um dos primeiros helicópteros? Portanto, uma cabine com uma hélice apenas por cima? Ou será que Sikorsky pensou, e se houvesse um avião que não precisava de chão, mas apenas água, mudando a forma, em vez de rodas, em vez de um trem de aterragem, colocávamos ali algo diferente? Não, ele não pensava nisso. Eu gosto da forma como o Sérgio agora entra na cabeça do Sikorsky. Não, o Sikorsky. O Sikorsky agora é o seu melhor amigo. Ele não é passar em água e aviões. O Sikorsky. Não. Nunca na vida o Sikorsky pensar em água. Sérgio, 50.000 ou 500? Sim. E com esta resposta, helicópteros. Sérgio, vai subir ou vai cair? Vou subir. A resposta, helicópteros. Está certa! Muito bem! Grande abraço.
abraço ao Sr. Sikorski. Sikorski. Grande Sikorski. E lá em cima está um helicóptero e está o Sérgio nos 50 mil. Adoro. Altura certa. Altura certa. Está feito, Vasco. Por mim está feito. Está feito, não é? Foi um abraço. gosto. Até à próxima. Tchau, tchau. Vou até Felicidades para o Barcelos. Samuel. Tchau. Eu mando cumprimentos ao Jorge. Já estamos no Jorginho. Sérgio. E Sérgio. Sérgios. É muito importante, Sérgio, ler mais rápido. Para dar a chance de 2 jokers. Com 2 jokers, caindo, cai apenas um patamar. E cair dos 50 mil para os 10 mil não é nada errado, porque depois haverá ainda uma ou 2 perguntas a seguir que dá para alcançar os 50 mil. Mas não há jokers agora. E não queremos cair 3. Sérgio Pai, vamos a isso. Vamos à segunda ronda bónus. Bora lá, é importantíssima esta ronda. Que a luz do Sikorski, Grande amigo. o pai do helicóptero, que a luz do Sikorski ilumine agora os Sérgios. E que haja muita perguntinha lida e muita resposta certa. Bem, Vamos lá. 1 minuto. Passa rápido, mas dá para 10 respostas certas. Sérgio, tem que ler 10 perguntas. Bora lá. O tempo começa agora. A mudança de vinho de recipiente que lhe retira a impureza é guiada por decantação e ebulição. Decantação. Certo. Quem foi o melhor marcador do Mundial de Futebol de 1970? Luigi Riva ou Gerd Müller? Müller. Resposta toda. Gerd Müller. Gerard Müller. Certo. Em que região de Portugal se situa o Parque Natural do Alvão? Norte ou centro? Centro. Não, norte. Qual é o número mais alto no jogo da roleta? 36, 42. 42. Não, é o 36. A Estranha Ordem das Coisas é um livro escrito por António Labão Tunes ou António Damásio. António Labantuno. Não, António Damásio. Rápido, Sérgio. Quando se diz que alguém é um energúmeno, significa que é uma pessoa confiável ou desprezível. Desprezível. Faltam 2, bora. Em 2024, quem foi eleito Presidente da República da Eslováquia? Igor Matovic ou Peter Pellegrini? Igor Matovic. Errado, rápido, Sérgio. Faltam 2. Após o fim da monarquia, Dom Manuel II viu exilado em Inglaterra ou França? França. Não, Inglaterra. Quem foi o primeiro artista português a ser premiado por um Grammy Latino? Não há jokers, não há jokers. Sérgio, vai Vamos ser lá. complicado, mas tudo é possível. Quanto ao pai Sérgio, obrigado pelo esforço, é um Obrigado. gosto de recebê-lo aqui. Um grande já. aplauso, felicidades, Sérgio, obrigado. A torre vai continuar assim até ao final do jogo, assim como sem jokers. Na outra torre, estamos onde tínhamos que estar, Sérgio, nos 50 mil. Atenção, se é para falhar alguma, que seja já a próxima. Porque caindo já, cai para os 1000 na 9. E depois dá para subir 10, 3 mil, 11, 10 mil Ok. e depois recuperar os 50 mil. Isto só dá agora. Ok? Portanto, se é para falhar uma, que seja agora. Ou então, melhor ainda, não falha nenhuma, 4 respostas certas e limpa e ganha 50 mil euros. Vamos lá. Bora lá. Sem rede. Sérgio, pergunta 9. A valer o topo da torre ou então uma queda para os 1000? Que seja a manutenção nos 50 mil. A pergunta 9 é a seguinte. Qual destes tipos de energia renovável é também conhecido por energia azul? Energia ondomotriz, energia eólica, energia maremotriz ou energia osmótica? Energia eólica, descartável, osmótica, mar motriz. Deve ter a ver com mar. Azul, mar, ondomotriz, energia eólica. Vasco. 30 segundos. Osmótica, eu penso que não. Posso estar a dizer as neiras. Eólica é uma energia, mas também não azul. Energia maremotriz. Deve ser mar. Maremotriz, mar, azul. Energia azul. Energia azul, vai. 10 segundos. Energia. Preciso de uma energia. Maremotriz. Maremotriz? Sim. Está bloqueada energia maremotriz. Energia azul. Sérgio, qual é que é a energia azul? Eólica. É eólica. Temos respostas diferentes. Será que um de vocês está certo? Se sim, Sérgio, é bom que seja o Sérgio. Claro. E é a Patrícia que vai explicar tudo acerca desta energia azul.
Uma nova forma de energia sustentável que tem recebido muita atenção recentemente é a energia que é gerada a partir da diferença na concentração de sal da água do mar e da água doce. Por exemplo, quando se misturam em estuários. Estima-se que este processo tenha um enorme potencial energético, utilizando membranas que permitem a passagem dos íons do sal de um lado para o outro, criando um circuito elétrico. Portanto, a resposta certa não é a energia eólica. Não é eólica. E também não é a energia ondomotriz. Vamos à linha de baixo então. Vamos à linha de baixo. Ora, estes processos baseiam-se num fenómeno. O fenómeno da osmose. Energia osmótica. Osmótica é a resposta certa. Tudo acontece por causa da osmose, daí a energia osmótica, a energia azul. Sérgio, falámos sobre isto? Vamos. Se é para cair, Era agora. era agora. Já caímos, agora é levantar a cabeça e subir 3 patamares. Caindo na próxima é uma queda do 1000 para o 0. E caindo para o 0 na próxima pergunta, no máximo dos máximos, são 500 euros. Ok. Está bem? Vamos subir agora aos 3000. Vamos à 10ª pergunta, Sérgio. Pergunta 10 é esta. Quem interpreta a personagem central da saga cinematográfica Beetlejuice? Michael Sheen, Michael Caine, Michael Keaton ou Michael Douglas? Quem interpreta a personagem central da saga Beetlejuice? Não estou a recordar deste filme. Saga Beetlejuice. Michael Sheen, Michael Douglas, penso que não. Michael Sheen. 30 segundos. Michael Caine, Michael Keaton. Qual dos Michaels? Não faço a mesma ideia. É um Michael. É um Michael. Vou responder um Michael. O que é que não é? Que Michael é que não é? Estou na ideia que não é Michael Douglas. Michael 10 segundos. Caine. Ou no Michael Sheen. Vamos ao Michael Sheen? Bloqueamos o Michael Sheen. Saga cinematográfica. Recentemente saiu o segundo filme, muitos anos depois do primeiro. O primeiro é de 1988 e esperou-se 36 anos para a sequela. E quer no primeiro filme, quer no segundo, os atores principais mantiveram-se. Mantiveram-se? E quem faz de Beetlejuice faz um papelão, quer no primeiro, quer no segundo. Michael Douglas não é a resposta certa. O pai Sérgio foi para Michael Caine, que não é a resposta certa. Michael Sheen ou Michael Keaton? Era a minha dúvida. Estava nesses dois. Além do elenco, também o realizador é o mesmo. O Tim Burton. Fez o primeiro Beetlejuice. Fez o segundo Beetlejuice. E quem faz de Beetlejuice é o Michael Keaton. É o Michael Keaton. A minha dúvida era num deles. É o Michael Keaton. O Michael Keaton é um dos atores favoritos do Tim Burton. Tim Burton adora trabalhar com ele. Aliás, ele tinha feito o Beetlejuice em 88 e o projeto seguinte do Tim Burton foi o Batman. O Batman em que o Jack Nicholson faz de Joker. E o Michael Keaton faz também de Batman. Portanto, ele gosta muito de trabalhar com o Michael Keaton e, infelizmente, a resposta não estava certa. É uma queda para o 0. Sérgio, máximo dos máximos, 500 euros, respondendo à 11 e respondendo à 12. Vamos à pergunta 11 para 200, para que a última possa valer um prémio de 500. Pergunta para 200, penúltima, é esta. Qual destes nomes designa também um trabalhador da construção civil? Cinzel, prumo, talocha ou trolha? Cinzel não é. O cinzel. A talocha é onde se coloca o cimento. E o prumo é para manter tudo a prumo. Vou ter que bloquear a trolha. Posso bloquear o trolha? É. Pelos cruzão de partes, trolha. Então vamos bloquear o trolha. Obrigado ao Joker, obrigado a si por ter dito pela primeira vez na minha vida, vamos bloquear o trolha. O trolha. E uma homenagem a todos, porque cada vez há muito menos. Óbvio. A resposta está certíssima, claro que sim, muito bem.
Sérgio, não há patamar de segurança, o patamar abaixo é 0, falhar é 0 também, portanto é aquela questão, ou 500 ou nada, e tentemos uma última resposta certa para que saiam daqui com 500 euros. Vamos à última pergunta. Meu caro, pergunta final, pergunta 12, a valer um prémio de 500, é a seguinte. Que futebolista foi o melhor marcador mundial do ano de 2024? Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski ou Víctor Gyökeres? Atenção que nós estamos a falar em temporadas. Estamos a falar no ano civil. 2024, de janeiro a dezembro. Robert Lewandowski, eu acho que tanto o Gyökeres e o Ronaldo. 30 segundos. Mbappé penso que não foi, que não fez assim tantos golos. Em 2024, o Lewandowski também não teve assim... A dúvida é Ronaldo ou Gyökeres? Ronaldo ou Gyökeres. Eu penso que em 24 foi o Gyökeres que marcou mais golos. Bloqueio? Sim. Vamos bloquear o Gyökeres. O Mbappé não é a resposta certa. Não fez grande época. O Lewandowski não é a resposta certa. É importante salientar isto. Falamos do ano civil, não falamos da temporada 24-25 ou 23-24. É no ano de janeiro a dezembro quem marcou mais golos a nível mundial. Foi o Cristiano Ronaldo ou foi o homem da máscara, Víctor Gyökeres? Falamos de alguém que marcou, num total de 63 jogos, marcou 62 golos. É muito golo. É muito golo. Sérgio, fomos para Gyökeres. Sérgio Pai, fomos para qual? Cristiano Ronaldo. A resposta, Víctor Gyökeres. Está certa! Muito bem! Até só do Sport. Vai estar de verde e tudo. Meu caro Sérgio, quero só daqui mandar um grande abraço para Barcelos. Claro. Fazer do Sérgio quase um exemplo daquilo que eu encontro sempre em Barcelos, que é simpatia. Simpatia. Obrigado. E já agora, eu quero também dar aqui um grande abraço ao Gil Vicente. Porque o Gil Vicente, ano após ano, joga sempre muito bem à bola. Muito bem à bola. É sempre bom ver que o Gil, independentemente de estar mais acima ou mais abaixo, quer sempre jogar muito bem à bola. E isso, para mim, enquanto alguém que adora futebol, é muito importante. Quanto à equipa do Sérgios, queria bastante que vocês levassem um bocadinho mais dinheiro, mas, acima de tudo, quem vem ao Joker, o que é que eu quero? Que se divirta. Vocês divertiram-se à grande. Bastante. Levam 500 euros e levam daqui um grande abraço, não só também para o pequeno Vasco, mas também para os dois netinhos que vêm aí, que apareçam e que nasçam com muita saúde, que sejam muito, muito felizes e esse sentimento de felicidade que se estenda ao resto da família. Beijinhos para vocês, obrigado por terem vindo, um aplauso de 500 euros para o Sérgio e para o Sérgio também. Gostei muito, Sérgio. Obrigado. Obrigado por ter vindo, até à próxima. Despedimos de pai e filho com 500 euros. Podia ser mais, eu pensei a dada altura, tu queres ver que hoje damos 50 mil, mas infelizmente não foi o caso. Guardamos 50 mil para o próximo concorrente a sentar-se naquela cadeira, quem será, não faço ideia. O que eu sei é que eu quero sempre muita gente aí ligada na RTP. Obrigado por isso, cá estaremos e eu cá estarei, Patrícia também, à sua espera em mais Jokers muito em breve aqui na sua RTP. Fique bem, tenha uma excelente noite.